Olá a todas, todos. Estamos aqui mais uma live vivas. A gente continua vivo, né? Já está passando mais de 70 dias em casa, assim, trabalhando e tudo, saindo só para o essencial mesmo. Raramente estamos aqui hoje para receber uma pessoa muito especial, Maria Delboni, minha colega de AGEB MG, que é a Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, e a gente faz parte da coordenadoria de Minas Gerais. Então a gente vai fazer uma prosa hoje exatamente sobre literatura feminina e o silenciamento. Convidando então a Maria Delboni, Dakota também dando um olá por aqui, sempre dando um joia, né? Minha querida filhinha participando aqui com a gente também. Ela sempre confere, tem hora que depois ela fica me imitando, sabe? E é muito engraçado. Eu acho que ela tem um bom dom para ser comediante desse jeito. Boni, esperando aqui sua entrada. Como é que tá o áudio aí para vocês? Eu tô com um probleminha no fone, então eu não sei se tá dando para escutar direito. Oi, Maria Delboni, tudo bem? Ei, Brenda, que bom te ver, falar com você. Muito bom. É, Ei, lindinha, você vai também ouvir a nossa conversa? Ei, reunião só hoje. lindinha, o som tá um pouquinho, não sei se é o seu ou é o meu, tá um pouquinho ruim, né? Meu som deve estar baixo. Eu geralmente o fone fica bem melhor, mas eu não, ele está com um pouco de problema. Você vai me ouvir melhor e eu não vou te escutar direito. Acho que é isso. Agora você está me Mas eu ouvindo tô te melhor, ouvindo. tá? Eu tô te Tá me ouvindo ouvindo bem. melhor. Tô E te eu que ouvindo não estou te bem. escutando. Eu acho que não vai dar certo assim. Eu vou colocar o celular na mão, que eu acho que vai ficar melhor. Agora consegue me ouvir melhor? Estou te ouvindo muito bem. E você, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Eu estou te ouvindo bem. Tá, tô te ouvindo bem também. Então tá bom. Então, Delboni, hoje que a gente está aqui para conversar sobre um tema que não nos é tão assim caro, né? A nós que somos escritoras. Havia um tempo, né? Que eu fiquei aprendendo até isso, eu aprendi muito com você sobre isso, de que não se podia, as mulheres tinham de colocar pseudônimos masculinos para poder publicar seus livros. Que coisa, né? Sim, claro. Falamos sobre isso. Essa semana passada, a convite da Elsa, eu comecei a publicar um livro por cada dia. E eu publiquei este livro a semana passada, da Susan Falou, de Backlash. Esse backlash é a guerra contra as mulheres americanas. Tá? Ele diz assim, ó, The Undeclared War Against the American Women. E o livro todo, olha só, bem grosso, o livro todo fala de filmes americanos, em geral dos filmes americanos, mostrando como a mulher é discriminada, como a mulher ela sofreu para entrar nesse mundo, não só no mundo literário, mas para encontrar o seu espaço. E tem três filmes muito interessantes que eu queria comentar com você. O primeiro tá aí no desse Backlash, que é o Atração Fatal, da Glenn Close, e o Michael Douglas. Eles começam numa situação em que ela é a vítima. Ela foi procurada, ele sai para o bar para procurar uma noitada, uma amante, alguém para passar a noite, e a encontra, e eles têm, então, um caso. Então, de vítima, porque ela foi procurada, ela não sabia de nada, ele era casado, ela não tinha nada, ela não tinha se intrometido no casamento dele. De vítima, ela passa algoz. Por quê? É uma torcida no filme por conta do diretor. O diretor não gosta da ideia da mulher ser a coitadinha, ele quer fazer ela ser a que atrapalhou o casamento, a que atrapalha a relação. E ela começa, então, a perseguir o personagem, o Michael Douglas, né? Tem aquela perseguição toda, até ocasionar a morte. Então, essa reviravolta de filme, esse twist, né, que eles chamam, é justamente para mostrar que não há interesse algum em mostrar a supremacia da mulher. De maneira alguma, a mulher tem que estar no escalão acima do homem, de maneira alguma. Ele fala nesse livro também, quando ele fala sobre as mulheres, ele diz assim, olha, mulher é como geladeira. Você sabe que ela está lá, a hora que você quiser, você passa a mão.
Olha, é incrível o conceito, o conceito, isso está nesse backlash da Susan falou. É incrível esse conceito, não é super interessante, né? Então, mas a gente falou também, eu lembro que eu falei, comentei com vocês sobre aquele filme A Wife, né? Você lembra da esposa que nós comentamos? Então, é da mesma Glenn Close, em que, agora, essa já nos remete ao nosso papel literário, já nos remete ao nosso mundo literário, né? Que a Glenn Close, ela está no papel de wife, ela tem um marido e que é um editor. E esse editor, o filme chama Wife, né? A esposa. Esse editor, ele é o Jonathan qualquer coisa, eu não me lembro sobre o sobrenome dele. E ela é a Glenn Close, né? Ela faz o papel, ele como editor, faz um papel assim de vilão muito grande e continua sendo vilão a peça toda. Então a Susan, a Glenn Close está com um livro na mão e ela bate em todas as editoras e não consegue publicar o livro dela, não consegue ninguém para publicar. E ela mostra para o marido, ele fala com ela assim, não, nós vamos publicar, mas você vai escrever isso, 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 você vai modificar aqui, modificar ali. Então, os toques sutis de sexualidade, de romantismo já viu, que ele traz mais são aqueles toques de sexualidade. E ele publica, ele fala assim, eu vou publicar esse livro. Ele era editor, ele vai publicar. E ele publica esse livro, chama a personagem era Claudine, e ele põe o primeiro livro em Paris, ele vai publicar com o nome Claudine à l'école. Claudine vai à escola. E o livro é um sucesso, mas ele publica com o nome dele, ele assina o livro. Ela escreve e ele assina. Aí, como o livro é um sucesso, ele continua a pressioná-la para que ela escreva mais livros, mas nos moldes que ele quer, nessa zona erótica, e ele continua publicando. Então, ela escreve o segundo livro, Claudine à Paris. E ele também assina o livro, como se ele tivesse escrito. E o livro é um outro sucesso estrondoso. Ela fica revoltada com a história, mas ele começa até a prendê-la no quarto, sem água, sem comida, para que ela escreva. Você tem que escrever, você tem que me dar o livro em tal dia, seu livro tem que estar pronto. E ela escreve. E essa história, ela começa a passar por tantos maus tratos, porque, primeiro, esses maltratos de realmente pressão, você tem que escrever. Segunda, o maltrato enorme de publicar o livro e não colocar o nome dela, colocar o nome dele. Terceiro, é que ele começa a ter amantes, e levar essa amante para o convívio deles. Ele, inclusive, faz com que ela participe da homenagem, um conluio sexual a três, onde eles participam da relação sexual com ela e ele fica amante dessa mulher e faz com que ela leve com que ela também faz com que ela também fique amante dessa outra mulher e continua aquele clima de pressão o tempo todo, até que ela faz o terceiro livro dela, o segundo ela fez a L'École, a Paris, ela faz o outro Claudine, e depois ela se revolta, dá um twist na história outra vez, ela se revolta e diz não. Mas foi quando ele vendeu as edições dela de Claudine por um outro editor, vendeu por um preço muito alto e não quer compartilhar com ela o dinheiro, né? Então ela resolve seguir só, fazer uma carreira só. E ela, como ela não tinha editor para os livros, ela resolve ir para o teatro. E os livros fazem peças fenomenais, ela é um sucesso de venda. E depois que ela vê, então, que o sucesso dela no teatro está levando, né, o nome dela ao público, ela resolve escrever sozinha. E aí ela começa a escrever short stories, faz muitas short stories, e ela consegue ter aquele público que ela queria antes e consegue, inclusive, mais tarde, dinheiro para resgatar o nome dela de Claudine, da série que ela tinha feito, Claudine. Olha para você ver como é o massacre. Por quê? Porque a mulher não era mulher. Para publicar, quem tinha vez era o homem. O homem é que tinha facilidade no mercado de trabalho. A mulher, para ela publicar, ou ela tinha que ter um pseudônimo, ou então, como no caso da Claudete, aí desse filme Claudete, ela foi passada para trás, né, pelo marido, né? O nome dela não aparecia, ela era um ghost. Ela simplesmente escrevia, né? Era um fantasma. E Depois eu te falo de mais. um pouco aqui para o nosso universo também no Brasil, né? No Brasil, as mulheres, muitas escondiam os livros, né? E demoraram bastante a publicar.
e outras demoraram a ser reconhecidas, inclusive, né? A gente tem o livro Quarto de Despejo, né? De uma negra, uma autora negra. Quando que foi reconhecido? Né, demorou muito. E hoje a gente tem, por exemplo, a Conceição Evaristo, que teve até, inclusive, uma campanha para que ela pudesse ser, enfim, né, estar na Academia Brasileira de Letras, mas aí não nomearam ela, enfim. Tem toda uma luta ainda a se travar, apesar do reconhecimento, ter alguns reconhecimentos, ter muitas mulheres, inclusive, em associações, como é a Associação de Jornalistas e Escritores do Brasil, né? Nossa presidente até chegando. A nossa. Oi, Gisele. E hoje Então, quebrar muito entre autoras, mas ainda é uma luta recorrente, né? é. Outro filme muito interessante que a gente começou a falar dele, eu passei para a Colette, que é o Wife, né? O Wife também é da Glenn Close, que é o do Jonathan, que eu não me lembro, não sei qual é o autor, né? Ela também acontece do mesmo jeito. Ela vai também procurar editores para lançar o livro dela e ela não consegue, ela só tem porta fechada. E o marido também resolve publicar os livros dela com o nome dele e ela vai escrevendo para ele, participa de festas, de congressos, de lançamentos de livros, tudo ela como a retaguarda. Ele levando as honrarias, levando. E ela que escreve. Ela que estava escrevendo, ela que trazia para ele o material, quer dizer, o livro era dela. E ela simplesmente ficava na retaguarda. Até que chega um ponto também que ela aparece uma terceira personagem na história que faz um balanceamento, é o twist da história, né? Ele faz um balanceamento quando ele leva ela a pensar o que ela está fazendo, em aceitar aquele mando, aceitar ser a segunda pessoa, aceitar ser o ghost, aceitar ser um fantasma na vida do outro. E enquanto ela estava escrevendo, ele estava publicando os livros e estava levando os louros da vitória. E ela começa a pensar, mas acontece que vai acontecer nesse meio termo, acontece a morte dele. Quando ela estava para questionar, para realmente reivindicar o seu lugar, reivindicar que ele fosse a público e revelasse que os livros eram dela, né, e não dele, acontece a morte, ela fica sem. O filme termina sem a gente saber se ela realmente vai a público. Eu, pelo menos, fiquei sem saber. Na minha cabeça, ela vai a público, sim, no decorrer da história, ela vai a público e vai contar que os livros eram dela e vai provar que os livros eram dela. E é muito fácil fazer isso. Basta você fazer um outro livro em seguida e publicar, né? Porque o estilo é irreconhecível, né? É reconhecível. Você não consegue esconder a sua maneira de escrever. Você começa a escrever, você tem uma linha, você tem uma maneira de escrever, uma linguagem, uma postagem. Então, se você faz um outro livro, todo mundo sabe, esse é de fulano, fulano escreveu. Não é assim que acontece com a gente? Né? Há uma assinatura na linguagem. Há uma assinatura na linguagem. As palavras que saem da boca ou do coração, elas são as mesmas, né? E passam para o livro e qualquer um que vai ler sabe reconhecer tranquilamente. Então, por aí nós vemos que a gente... Oi? Cada escritor tem seu Nós estilo. Cada escritor tem seu estilo. Mas aí a gente vê que realmente a luta das mulheres para alcançar o seu lugar não foi fácil no Brasil, né? E não foi fácil lá fora também. A gente está falando do backlash americano, que é da Susan falou, que é dos Estados Unidos. Esse livro é de 98, me parece. Acho que ele é de 98. E esse outro filme é de 90. O Colette é um filme mais velho, de 1890. É um filme bem velho. E eu 890, 900, 1900, 890 não, 1909. E o da Glenn Close é um filme também desse ano, né, dos anos 900, mas também é mais velho, todos os dois, o Wife e o outro. Esse da Susan Faludi é de 1985. 985, olha só. Já estávamos as mulheres, já estão as mulheres nessa data preocupadas com o seu espaço, com o seu lugar e com a sua identidade, que é o mais sério, né? Com certeza. E Maria Delboni, eu participei, né, desse livro aqui, ó, Mulheres Extraordinárias, o legado Ah, tá. histórico, o resgate histórico do legado pela palavra escrita, que foi organizado pela AGEB do Rio de Janeiro. Uhum. A Erislene, inclusive, que está aqui presente, também participou.
tenho dúvida se a Ceci está junto. Mas eles são vários, são uma reunião de várias escritoras escrevendo sobre outras mulheres. E foi me dado para escrever sobre a Maria Lacerda de Moura. E me surpreendeu muito, porque ela é uma mineira e tudo, e eu acho que a história dela devia ter sido estudada, inclusive, né, por vários. Na nossa história mesmo deveria ser estudada. Ela escreveu 20 livros, e isso na Olha época dos só. 20, 30. Então, uma mulher muito incrível e que a gente. Por que a gente não conhece, né? Não conhece tanto. Eu, pelo menos, fui conhecer, né, aprofundar um pouco, saber melhor sobre a Maria Lacerda de Moura, depois de aceitar esse desafio do livro, né, Mulheres Extraordinárias, que a AGEB do Rio de Janeiro fez. E é uma conterrânea, né, Minas Gerais. E como que a gente não conhece? Você já conhecia, Maria Delbon? Não, nem de nome, nem de nome, tá Como vendo? silenciamento, né, o tema que a gente estava dando, silenciamento, mesmo as que às vezes publicavam com o nome delas, como foi a Maria Lacerda de Moura, ela teve de publicar muito fora do país, porque ela teve um período que ela teve uma perseguição, né, do Getúlio Vargas, uma situação que numa época em que o Brasil, as mulheres estavam lutando, inclusive, pelo direito ao voto. Ela era amiga, né, e organizou vários movimentos aí pela emancipação da mulher, principalmente pelo sufrágio também, né, das mulheres, o direito ao voto. Porque na época em que ela estava atuando, o direito ao voto ainda era algo que não existia para as mulheres na lei. Questionável, né? Ainda não Mulher, era. as mulheres. Inclusive, que foi uma colega dela, né, de luta das primeiras organizações ali mesmo, pelo direito ao voto, né, feminista e movimento sufragista, e ela participou, a Maria Lacerda de Moura, junto com a Berta Lucas, que foi, sim, eleita deputada federal na época. Uma das precursoras aí, né, da questão do voto feminino, mas como que é difícil, a gente ainda tem uma representatividade menor no parlamento, né, do que os homens, por várias questões, claro que é um debate bem amplo para a gente lidar, e passando pela escrita, como que muitas vezes, mesmo com escritos tão relevantes, elas não são referenciadas, né, como autoras e tudo, como acontece com os homens. É verdade. A gente tem a gente tem essa história de luta, né? Eu acho que é por isso que agora está aparecendo, porque no futuro, no passado houve muitas mulheres, né? A gente já sabe, houve muitas mulheres que se aventuraram nas letras e que fizeram história, inclusive. Mas assim, muitas que ficaram no ostracismo, que não apareceram. Mas eu acho que é por causa disso mesmo é que apareceram tantas mulheres agora escrevendo, sabe? Eu acho que é por isso. Você não E acha? você que é escritora também, Maria Delboni, há uma crítica, às vezes, que as mulheres, às vezes, escrevem muito no universo, às vezes, é, ou relacionado ao romance, enfim, não escrevem tanto por temas gerais. É uma crítica que eu não acho fundada, não. O que você acha disso? Que existe uma É uma temática coisa. de mulheres ou não? As escritoras têm escrito de temas diversos. A minha escrita. A minha escrita são mulheres. Eu falei com você quando eu te mostrei o backlash. Eu te mostrei porque eu fiquei. Quando eu comecei a escrever. Bom, no início, quando eu escrevia antes, quando eu escrevia de adolescente, era geral, escrevia de tudo. E escrevia muito sobre o amor, sobre a paixão, sobre a amizade, sobre crianças, adultos, adolescentes, a vida, a natureza, tudo, né? Depois eu passei para os contos e comecei nos meus contos, ainda nas antologias. Eu comecei com a primeira que eu comecei, os primeiros contos que eu comecei, eles eram cômicos. Aí sim, depois do backlash, é que eu peguei com a temática mulheres. E aí eu fiquei só na mulher, só com as mulheres, certo? Eu acho que eu acho que esse tema é muito interessante, não só por eu ser mulher. Eu acho que a mulher ela é uma pessoa, é uma guerreira, é uma pessoa que tem que achar realmente o seu espaço, o seu lugar e tem que ter voz. E aí
talvez com tantas pessoas falando de mulheres, tantos artistas, tantas escritoras falando de mulher, possa despertar, né, em uma outra mulher qualquer que está em busca dessa voz, possa despertar essa voz oculta, possa despertar isso na mulher, esse desejo de, não só o desejo de, mas a possibilidade de realização, o que é mais importante, né? Ir à luta e tentar realizar, não é viver de sonhos, é tentar colocar esse sonho na sua realidade, né? Tentar transformar isso em realidade, né? Além da E aí, nossa conversa, você tem na mão sua um conto, uma poesia para compartilhar com a gente? Um trecho, talvez, de um livro seu? eu vou falar de mulher, já que a gente está falando de mulher, né, eu vou falar uma de mulher aí que é bem pequenininha, que os contos eles vão ficar maiores, vão ocupar mais espaço, eu não sei quanto tempo a gente tem aí na live para fazer isso. Se houver tempo, eu leio um conto. Mas eu vou ler uma mulher, vou ler uma poesia de mulher. Mulher, ser que ama e odeia, que apoia, chora e ri, que critica, sofre e se supera. Mulher, ser indizível. Mulher, ser que erra, que cai e se levanta, que ama e se desespera. Mulher, ser indescritível. Mulher, ser que cria, que molda e transforma a vida, que se anula no outro. Mulher, ser de dor invisível. Mulher, ser que gera vida, que conserva os caracteres físicos, que transforma as células em vida. Mulher, mãe, insubstituível. Essa era a minha poesia de mulher para mãe, né? Mas ela é muito interessante, é muito interessante. Depois, se houver tempo, eu te leio. Eu tenho muitas aqui à mão, mas eu queria achar uma poesia que eu não estou me achando, não estou achando aqui agora, que eu devia ter deixado ela à mão e não deixei. Mas depois, se houver tempo, a gente fala de um conto, que pode ser interessante também, né? Você me diz, você me fala o que você acha. Ainda dá tempo. Se quiser pegar o seu conto também, dá tempo. Você acha o conto? Você acha o conto ou acha uma poesia? Fica à vontade. Eu não sei o tempo também do conto, né? Dependendo se o conto for muito. Pode ser que a gente tenha um conto, pode ser que a gente tenha um conto menorzinho, né? Isso. Hum. Eu fiz aqui um outro dia que eu estava falando sobre o Gênesis Recriado, que é um dos contos que fazem parte do meu livro Desnaturalizados. Eu vou resumir ele aqui Hum. um pouco também para vocês Então hoje. faz isso enquanto eu me adapto aqui, você faz isso. Vamos lá, deixa eu te ouvir um pouquinho também. Certa vez, num dia, parecia sonho, ou o que era. De repente, não haviam mais homens e mulheres, só fêmeas pássaro. Essas fêmeas pássaro começaram a gerar e a chocar uma outra geração de seres. Esses seres voavam em busca de liberdade. Já não cabia a eles mais a destruição da natureza. O meio passava a atravessá-los. E assim, eles construíram um universo de novos homens e mulheres, mulheres e homens, pássaros, que voavam pela liberdade. É um resuminho aqui dele. Chama-se Gênesis Recriado. Muito bonitinho. Eu vi uma poesia da Algisa Neri, que também é uma escritora que a gente quase não conhece, quase ninguém ouviu falar, né? E que eu achei muito interessante. E ela é uma revolucionária, foi amiga da Frida, morou no México, casou com um embaixador, separou, teve filhos e separou, criou filho sozinha. Ela foi também uma mulher assim, ela foi uma mulher fora do seu tempo. E era uma mulher bem, não sei se ela era resolvida, mas ela era atrevida. Né? Assim, resolvida, não sei, mas atrevida sim. E eu, lendo a poesia dela, eu fiz uma poesia parecida com a dela, quer dizer, inspirada na dela. A minha poesia chama Desvarios.
Já mudei a linhagem, tá? Já não é para mãe mais. Vamos lá. Desvarios. Eu queria a paz dos que não pensam, a alegria sem razão dos inocentes. Queria a festa dos sentidos nas simples emoções. Queria a vida fácil dos insanos. Queria não buscar sempre outros braços, não desejar outras bocas. Queria rir de nécio de minhas mazelas e sem arroubos aceitá-las. Quero que os hormônios se calem, que a razão silencie, que o coração adormeça. Que de minha boca saia o não para o conformismo, o não para a mesmice, e por doida e desvairada, eu siga a buscar no amanhã o sentido dessa vida sem graça. É uma poesia parecida com a dela. Parecida não, inspirada na dela, sabe? Porque ela começa mais ou menos assim. Sabe aquele Carlos Drummond que tem lá, vai ser gosto na vida, que todo mundo adora e volta meia, copia e transforma? Então, é mais ou menos isso o comecinho da minha poesia, quando ela fala, quando eu digo, queria a paz dos que não pensam. Ela tem essa ideia na poesia dela, sabe? Essa de ser, talvez você ser idiota, você viva melhor, não sei. Será? É pensar, né? Tem gente que se faz idiota, né? E tem gente que é idiota mesmo e acha que não é. Aí que é pior. Melhor saber se idiota. Tem gente que faz, enfim. Eu tô pegando Exatamente. Tsunâmica, que é um livro de poesia também que eu publiquei recentemente, enfim, ano passado, né? Pela Sangra Editorial. E vou fazer então Tsunâmica. Sonha e sublime, mulher poliglota. No sonho é fêmea transcendente. Mistura linguagens no corpo, língua. Madeixas linguais, pensamento lingual. Diferente da medusa, não petrifica, faz derreter. Às vezes é vulcão, mas jamais pedra. Nasce um dia mulher, transfigura, poética na luta. Desabrocha e ao pássaro cede o pólen. E do seu bico espalha e renasce. Em estado líquido, vira tsunami. Deságua em um poema processo. E segue intensa seu percurso. Mulher, rio. Aí. Lindo, muito interessante, muito lindo. Então, mas eu acho, como nós nos apresentamos no início, né, que somos da AGEB de Minas Gerais, somos escritoras, e você é mais poetisa, eu sou mais contista, eu faço mais contos, ou romances, é romancista, mas me aventuro nas poesias também, né? E gosto muito de poesia. Sou poetisa, mas mais por gostar. Eu não sei se nasce poetisa, como diz o Carlos Drummond, né? Se você nasce goste na vida, não sei. Bom, mas então a gente tinha agora, nós estamos agora numa situação de, não vamos falar pandemia, vamos falar de calamidade, né? E que a gente, então pensando nisso, eu fiz umas poesias também, né? E eu fiz, por exemplo, uma conversa inútil, que é bem casa, bem com o meu espírito nesse tempo de quaresma, né? Vamos falar de quaresma. Uma conversa inútil. E você é uma apologia à saúde. E você foi embora levando a minha alegria. Minha liberdade amada, minhas festas, minhas danças, minhas canções e meus amigos. Você foi e deixou em seu lugar remédios, repousos. Não perguntou se era tempo de me tirar do relento. Afastar-me da noitada, recolher-me na invernada, encolher-me na inércia dessa moléstia incômoda, deixando-me refém deste vírus letal, dessa doença mortal sem esperança do amanhã. É. Aí está a Maria Delboni, poeta também. Maria Delboni tem uns Pois livros é. de romance, né, Maria Delboni? Você já tem uma tríade? Tem bastante. Esse está indo para a gráfica agora. Esse é o meu último, chama de Vento, a Tempestade. Está ainda ainda para colar, tá vendo? Vai para a gráfica amanhã. E o rapaz trouxe a prova para mim. É o meu quarto livro. Este é um romance.
Mas os meus outros tantos são contos. Eu gosto mesmo de contos. Eu acho contos super interessante. Eu vou. Não deixei uma página, vou pegar umzinho mais rapidinho possível e a gente fala de alguma coisa dele. Olha, este meu. Se o seu acabou de escrever ele agora, ou acabou de prepará-lo, né? Enfim, que a gente está mais em casa. Pois é, a gente. Eu estou pegando livros. Está pegando o livro. Estou pegando o livro, vou mostrar para vocês. Enquanto ela pega o livro, As Asas eu do vou Tempo. compartilhar mais uma, pode ser? Um trechinho das Asas do Tempo. Olha, eu vou compartilhar um poema da Helenice Maria Rocha. A Helenice Rocha, a gente chamava muito ela assim, Helenice Rocha, ela é uma autora que, ano passado, ela faleceu de câncer, sofreu com câncer, né? E ela fez uma poesia, ela sempre participa do Nós da Poesia, que é uma coletânea que a gente sempre organiza pelo Instituto Imersão Latina, do qual faço parte. E a próxima edição já está quase saindo, está aí no forno, quase saindo também, está aí como seu livro, indo para a gráfica, né, nesse momento. E a gente está, então, vou ler um livro, o poema Lágrimas de Hidrogênio. O grito da lágrima que verte em meu peito me sabe ao filho que não amamentei, ao homem que me dilacerou, às estrelas que não beijei. O grito de lágrimas que verte em meu peito me desentranha do amor não vivido, nestas montanhas de paternos e patéticos cuidados. Sobrevivo para como símbolo de um grito nunca silenciado, para o amar que não me amou. E já que ninguém me tira para dançar, danço perdida, síntese da perdição, docemente desenraizada. Lindinho, muito lindo. Muito lindo. Tá vendo? Muito bonito. De vez em quando, o nosso som de vez em quando está falhando, né? Mas deixa eu falar então do primeiro livro de vocês, eu leio um contozinho. Então, o meu primeiro livro, Nas Asas do Tempo, ele está no espanhol, Las Alas del Tiempo, está no inglês, On the Wings of the Time, e eu vou ler um trechinho, um textozinho dele para vocês. Eu acho que escolhi um menorzinho para que a gente tenha uma ideia mais ou menos do que é que eu escrevo, do que a minha temática já sabem, são as mulheres, né? E são mulheres sofridas, são mulheres realistas, são mulheres extrovertidas, mulheres também que vão à luta, que buscam espaço, tem todo tipo de mulher. Vamos ver então esse aqui, chama-se Sem Cavalo Branco. Ele está na página 69 do meu livro. Ele a viu em um canto rodeada de garotos, que pareciam beber de seus lábios. Ela era o centro das atenções. A princípio sorriu da cena, mas depois a curiosidade foi aguçada e ele se aproximou com a intenção de conhecê-la. Vou chamá-la para dançar. Pensou que, por ser o professor, tinha chance de não ser recusado. Não foi. Saíram para o centro da pista. A música era lenta e ele abraçou Sabrina. A princípio um pouco frouxo, mas depois, ao sentir o seu perfume e o contorno do seu corpo, que com os movimentos roçavam o seu, algo foi despertado e ele apertou o abraço. Não se falavam, mas os corpos falavam por eles. As músicas se seguiam, lentas, envolventes, e Sabrina mergulhou em um mundo de sensações, novas, desconhecidas. Seu corpo seguia o ritmo da melodia, mas seu coração disparava em outro. Em um dado momento, olhou para ele e o que viu em seus olhos foi o reflexo de um grande desejo. E ela pensou, é hoje. Não se afastaram, continuaram dançando até que ele a convidou para sair, perguntando se ela tinha companhia para voltar. Ainda que tivesse, ela responderia que não. Não, não tenho. Você pode me levar? Saíram. A noite estava quente, mas o ar era suave, soprava uma brisa amena e refrescante. Muito bom para caminhar. Mas ele estava de carro e foram para o estacionamento. Era um lote vazio que as pessoas usavam para estacionar. E àquela hora o carro de Manuel era o único em um canto no fundo. Estava escuro e quase não se via o carro.
Entraram e Sabrina continuou dançando. Sabrina se roía de raiva. Não conseguia se lembrar de nada. A noite mais importante da sua vida e ela não se lembrava. O que lhe passava na memória eram flashes, assim de relance. Se via no banco traseiro do carro, lembrava-se de um grito sufocado por uma boca que buscava a sua, mas os detalhes da emoção, do toque, nada disso havia ficado. Nem mesmo se lembrava de como havia chegado em casa. Amnésia total. Não deveria ter bebido tanto, mas sabia o que tinha acontecido. As provas estavam lá, suas roupas. Agora era encarar os fatos. Ela teria que encontrá-lo na escola, todos os dias. Como fazê-lo? Não sabia como agir na frente dele. Pensou que o melhor seria ignorar. Afinal de contas, ela havia buscado. Era o que ele mais desejava. E ele só havia aparecido no lugar certo e na hora certa. Ela também parecia que resolveu ignorar o fato, que devia ser corriqueiro para ele sem importância, e ele nem mesmo deu valor ao fato. Não, não importava. Ela já havia acontecido outras vezes com ele. Nada disso tinha importante diante do fato de que agora ela poderia ter o sexo que quisesse. Ela pensava que era fácil. Seria fácil, mas não foi. As normas impostas pelos laços familiares, que pareciam ter sido desatadas, não foram. E todos aqueles valores e preconceitos que ela pensava não possuir estavam lá, arraigados, tolhindo seus movimentos, impedindo de acontecer aquele sexo livre que ela pensava ser o objetivo de sua vida. Vieram alguns encontros sem que ela se libertasse das amarras. Elas pareciam estar agora mais fortes, e ela nem se entregava mais a bebidas com medo de suas reações. O que é isso? Havia ficado careta? Não, apenas havia descoberto que ter sexo era satisfazer a luxúria masculina e se prestar à servitude. Não, não se prestaria a isso. Aos meses seguiram os anos, e Sabrina se viu madura, 35 anos e sem casar. Tinha uma profissão, era professora, tinha um carro, mas ainda morava com seus pais, o que era normal para a família. Mas ela pensava cada vez mais em ter a sua própria casa, sua família, e aqueles filhos que ela pensara ser uma idiotice, digna de pessoas burras, de mulheres que tinham sido criadas para servir ao marido, agora parecia ser uma prioridade para sua vida. Precisava passar pela maternidade, ser mãe, e então estaria completa, realizada. E começou a buscar um parceiro, alguém que pudesse ser o pai de seu filho. E aí vai. E o conto. Os contos são separados, mas há uma linha ligando, né? Uma linha de coerência, uma linha de ideias ou talvez de sentimentos entre eles até o final do livro. Pode ser lido à vontade, né? Como quem queira o primeiro, depois o meio, o segundo, voltar para o último, à vontade. Mas o que acontece é que existe uma linha. Se você repete algumas perguntas, tem algumas personagens dos contos que você repete? A personagem é uma só, é a Sabrina. É a mesma personagem desde o início até o final. É ela contando seus casos, é ela vivendo seus casos, mas a personagem é uma só. Que... E a personagem continua nos 3 livros. É uma trilogia, né? Ela continua nos 3 livros. Até o último livro, Tempo de Liberdade, é a mesma Sabrina. Com as mesmas peripécias, em busca dos seus valores, em busca do seu espaço, mas é a mesma personagem. A Elci Lopes está aqui com a gente também, que é colega de Agebe, e eu vou fazer uma parte aqui de um poema que ela publicou também nesse Nós da Poesia que eu estou com ele na mão, que é o volume 5, sobre os vizinhos, né? E é um carinho muito grande, assim. Bendita sejam o primeiro bom dia, as primeiras flores do dia, o Deus abençoe carinhoso, o doce de abóbora delicioso, um sincero elogio, a canjica quente num dia frio, uns minutos de prosa. A minha mãe gosta. Gosto muito delas. Benditas sejam as minhas vizinhas. Benditas sejam as mulheres que estão aí, né, nessa live aqui. A gente tem muitas mulheres que estão aí acompanhando. Gratidão a todas elas que vieram nos ouvir. Muito obrigada.
E a Elce está falando que nós, dos clubes de leitura, lemos os 3 livros da Maria Delboni. Tivemos com ela um bate-papo. Foi muito Foi, enriquecedor. Todos elogiaram. A Maria foi. Delboni foi foi um achado estar na Algeve te conhecer, viu, Maria Delboni? Assim como todas as viagens que eu não conhecia. Algumas eu já conhecia, como a Elce, e outras não. E foi assim, um achado, né? Poder encontrar. Ai, eu é que digo. E Eu é que os digo, eu digo sempre, eu sempre disse que os caminhos me buscam, que eu nunca procuro caminho. E é uma grande verdade. A Geri também me encontrou. Foi através da Elce. Através da Elce. Ela que me levou para a GEB e me fez. Primeiro a Leslie me fez um convite lá em Petrópolis. Mas quem realmente me encaminhou foi a Elce, sabe? Então, e foi assim, super interessante. Nesse primeiro livrinho, eu sempre falo, vou ler um pedacinho dele que é sempre bastante interessante, que eu digo assim, desses caminhos, sabe? E que é o que acontece comigo. Eu sempre acreditei que os caminhos devem ser buscados. No entanto, posso verificar que os caminhos, às vezes, nos buscam. Parecem estar por aí, à espera de uma mirada, de um toque, para que eles se abram, se aproximem e nos prendam. E a gente se envereda por ele. Foi assim que aconteceu com a Gebe, comigo, com Elce. Primeiro a Leslie me fez o convite, falou da Gebe, mas eu encontrei com Elce e Elce falou, não, você vai, tal dia nós vamos ter uma reunião. E fui, e fiquei, e estou lá. E estamos lá, né, Brenda? E aí conhecer vocês todas foi um grande prazer. A você, a Irislene, a Lin, adorei, adoro ler os versos da Lin. Todas elas, Sara Leslie, todas elas lá. A Marta, nossa, maravilhosa. Então, é um prazer muito grande estar pertencer à GEB hoje, estar no convívio de vocês. É muito enriquecedor, a gente está aprendendo sempre, todo dia. E para todo mundo que gosta de poesia, conto, enfim, várias facetas aí literárias, vai um convite também. A Francirene, poeta, né? Ela está aqui, a Francilene, escritora Francirene Francilene, Rodrigues. Francilene, Francilene Francirene Rodrigues. Ela, Rodrigues. Francirene, ela está aqui com a gente. Francilene, ela E faz, Francilene, ela faz uma live agora na quinta-feira, 7 horas. Não, 8 horas. live de poética, um sarau Uhum. poético, toda semana. Sim, o Sara Então, Poeta. ela no YouTube. Não deixa de conferir, não, porque é muito interessante esse Muito bom. É, canal também. Eu não pude participar ao vivo de nenhuma, ainda vou participar, viu, Francelina? Estou devendo essa para vocês. Ainda vou conseguir um horário aí para participar ao vivo, mas pelo menos conferindo, indo lá ver um pouco. E é muito interessante como que consegue agregar tantos poetas aqui de Minas Gerais, né, principalmente. meninas, estou sempre lá com ela. Canal para poder a gente estar usufruindo de Aham. poesia nesses malucos, né? Hoje eu fiquei bem perturbada à noite, confesso. Depois de ver uma série de desandos, né? E ver que a gente já está chegando aí, né? Já tem mais de 30 mil mortos no Brasil pela Covid e ainda é um caminho assim que não terminou, né? A percorrer é bem difícil essa situação. Então a gente não fica assim muito bem toda hora, não, né? É difícil de lidar, mas enfim, a gente Mas segue tem aí. tem E umas a vida notícias boas, hein, Brenda? Mas tem umas notícias boas. Hoje eu estive com uma médica hoje à tarde, que ela me atendeu, e ela tem um grupo de médicos que eles fazem videoconferência, e ela estava me dizendo que o estado de São Paulo, por exemplo, Campinas, que é grande, é um local de referência, e um médico que trabalha com ela lá, que estava na videoconferência com ela, e testou que no hospital, em Campinas, não houve nenhuma morte por Covid. Quer dizer, olha, a gente tem assim, umas notícias boas também, sabe? E um renovado, outro. E estão abrindo. Campinas, Campinas está no foco, é São Paulo, está no local, está no foco mesmo, né? E ele disse que lá no hospital dele, onde ele trabalha, não houve nenhuma morte esse tempo todo.
Nenhuma morte. Uma outra pessoa também, eu não estou bem certa agora, não me lembro. Campinas eu tenho absoluta certeza. O outro, ela me falou do Nordeste, mas eu não sei qual que é o local do Nordeste. Também disse que no hospital que ele trabalha não teve nenhuma morte. Então, assim, está rodando. Tem nas circunvizinhanças muitas mortes, muitas pessoas infectadas, mas tem também coisas boas aí. A gente tem lugares, a gente tem, eu acho que tem. A gente pode ser otimista, vai acontecer, vai ficar bem. Vamos ficar bem. Temos que Temos que superar, ficar bem. temos que superar. Temos, temos. Ah, meu livro está esperando, ó. Aqui, meu livro está esperando o sarau, tem que ficar bom, senão como é que vai ser esse sarau? Oi, Mislene, você está vendo o livro aí? Olha aí, já foi para a gráfica. Então, nós temos que ficar bem para a gente poder fazer um sarauzinho para apresentar, para fazer uma noite de autógrafo, e vai ser muito bom, vai ser um prazer. E que o livro chegue na mão de vocês todos. A gente fazer do Nu da Palavra, que é a coletânea da GEB de Minas Gerais, com várias autoras, são mais de 50 autores. Também precisamos, então, precisamos urgentemente fazer esse lançamento do Nu da Palavra, que a gente está lá, né, com nossos contos, com as poesias. Eu estou com conto, mas tá os dois, né, porque é prosa e verso, né? E ficou linda, maravilhosa. A gente tem que fazer esse lançamento e vamos fazer. Se Deus nos ajudar, vai dar tempo, a gente tem que ter fé que vai dar caminhar tudo para o bem e para uma resolução. A gente não vai dizer erradicar, não vamos dizer assim que vai tirar, vai acabar com tudo, mas vamos dizer que vai dar uma trégua, um tempo que a gente possa ir se resguardando, mas ir convivendo com isso e podendo também ter gradativamente voltar às atividades todas normais. Eu acho que vai ser possível, sim. Sim, é paciência, vai passar, né? Vai passar. Vai passar. Paciência que vai passar. Outro conto, já que você gosta tanto de conto. Amor Clandestino. Ana era chilena, Martinez do Uruguai, Camilo do Brasil, Carlos do México, Lina, argentina, Cristina, colombiana. 6 amigos que viviam em território brasileiro. Eles acostumavam-se, quando crianças, a brincar pelas ruas de pega-pega e esconde-esconde. E foi assim por alguns anos, até que a brincadeira se tornou real. Os países irmãos entraram em guerra e esses amigos precisaram separar-se. E era necessário que cada um voltasse para o seu país de nascimento, mas não de coração. A essa altura, Ana já amava Carlos. Lina, Cristina, Martinez amava Ana. Eram casais que se queriam muito e não aceitariam se separar por nada. Por isso, continuaram a brincar de esconde-esconde pelas ruas. Só que agora escondiam-se dos militares e de qualquer um que suspeitamente pudesse lhes arrancar do seu afeto. A história se passou alguns anos depois de grandes revoluções pelas ruas da América Latina, até que ficaram reacionários e queimaram tudo que era vida pulsante na cidade. O filho também. Meu netinho. Filho também, né? Participe. É assim. Neto. Esse é neto. Neto, filho 2 vezes. Agora, Filho 2 vezes. Agora, para resistir, era necessário fugir. Até que um terremoto abalasse as estruturas das forças vigentes já em decadência. Por mais amor, Ana, Camilo, Carlos, Lina, Cristina e Martinez conseguiram viver ali, na clandestinidade. Isso foi possível pelo modo de vida que favorecia a subsistência deles. Plantavam o que comiam, faziam amor para manter as energias vitais acesas. Diziam bom dia ao sol e boa noite à lua, pedindo para um novo dia em que pudessem voltar a fazer arte e amor pelas ruas.
Aí. Nós agora. Nós agora. Vamos pedir para isso, né? Para poder fazer isso. Pelas ruas. Aí contra o coronavírus, mas a gente está numa necessidade de fazer arte, poesia, amor pelas ruas, é isso. De andar pelas ruas, exatamente. A gente precisa disso. Eu acho que a gente não se dava conta do importante que era essa liberdade. Hoje a minha médica é acupunturista, ela disse para mim assim, mas você pode fazer os exercícios desse imposto, mas não quero, eu quero é caminhar, eu quero ir à rua. E à rua a gente não pode ir, não deve, não é não pode, não deve ir, vamos evitar. Porque na rua passa todas as pessoas, você mesmo, com máscara, você está sujeito a tudo. Então eu não quero fazer isso. E então essa liberdade que a gente não se dava conta dela. Dizem que a gente só dá valor quando perde, é uma grande verdade. Aos nossos encontros da GEB, olha que bom, ai que saudade agora. Ai que saudade. Né, Elcia? A dona Elcia também. A gente está fazendo por bate-papos também, não podemos reunir. Como é que estamos de tempo, Cláudia? Como é que nós estamos de tempo aí? Quero só mandar um abraço e também enviar um abraço para a Vivi Scalisa, que é de Argentina, que está aí também. E dizer, né, que amanhã é um dia especial para as mulheres também, todas juntas, dizerem um basta contra a violência, violência de gênero, violência doméstica, porque amanhã na América Latina é lembrado Nenhuma Menos, que é uma campanha para que o quê? As mulheres continuem vivas. Infelizmente, a gente tem uma situação muito triste e difícil, que é a quantidade de mulheres que sofrem violência doméstica, sofrem violência de gênero. E nesse período que muitas estão isoladas em casa, muitas estão sofrendo esse tipo de violência. Não é o meu caso, não é o caso da Maria Delboni, que está aqui também, não é o caso de muitas, mas outras sim. E as que estão, inclusive, que foram mortas por situações assim. E por todas elas, a gente une nossas vozes para que juntas, a gente, como se fossem muitas águas mesmo, a gente fique mais fortes juntas e dizendo o tanto que é importante a gente semear amor, né? Cuidado, ter uma educação aí que mostre realmente que a gente precisa respeitar o outro, precisa ter respeito, precisa ter amor e precisa ter solidariedade também, né? Então, se uma outra está sofrendo, a gente ergue a mão, sim, e juntas a gente fala, nenhuma a menos. Não é aquela história que não se pode meter a colher, né? Entre marido e mulher, não se deve meter a colher. Deve sim, deve sim. Eu acho que se você pode ajudar, você deve sim. É uma palavra amiga, não é um conselho, é uma palavra amiga, um alerta, eu acho que sim. Temos mais um tempo para um continho pequenininho? Temos. Falar de revolta? Então vamos falar de revolta. Vamos falar de revoltas. Terrível pensar que as coisas não mudam. Ou se mudam, ou fazem tão lentamente que não é possível detectar ou se beneficiar das mudanças. A sociedade continua machista. A cobrança pelo decoro feminino chega a ser ridícula. Não se pode andar com os joelhos de fora, com uma roupa mais justa ou decotada, sair sozinha à noite ou frequentar um bar, sem que isso seja motivo para o rótulo da garota fácil ou pior. Ser isso incentivo e justificativa para ela ser atacada verbalmente ou até fisicamente, no intuito de satisfazer a vaidade ou a luxúria masculina. Sabrina se sentia enojada, pensar na liberdade que queria, e a qual se julgava no direito de usar, lhe fazia questionar a sociedade em que vivia, sua família, suas amigas, seus próprios desejos. Como se livrar dos padrões? Queria chutar para bem longe os valores nos quais se mantinha atrelada, mas não conseguia. Cafona como se julgava, estúpida pela escolha, voltar ao ponto inicial. Não conseguia vencer o duelo que havia começado consigo mesma. Queria ser livre. Deixar o outro nos... Todas as vezes que tentaram um relacionamento, tiveram que vencer a sua batalha interna, entre valores e desejos. Como conseguir o respeito que ela se julgava com direito, se deixasse de levar por seus instintos?
Se o outro se adiantava, ela se retraía. E se o perdia. E se não retraísse, poderia o risco da má fama. Que dilema! E apareceram os Josés, os Joaquins, os Antônios, uns e outros dignos representantes da estirpe masculina. Se aproveitadores, eram só aproveitadores, descartáveis. Se relutantes, maior razão para desconfiar deles. E Cinderela e Maria Antonieta ocupavam seus espaços com dignidade. Pior do que decidir se pousava de Cinderela ou de Maria Antonieta, era ter que manter a linha, as aparências, seu cartão postal. Aparência. Por ela se acercavam os seus pretendentes. E Sabrina pensava que a lista era grande. Ela era realmente uma garota linda e podia escolher entre eles. Às vezes se perguntava se não seria melhor ser feia e burra. Isso de Rousseau deve ser verdade. Melhor ser ingênuo, o bom selvagem, burra mesmo, e não questionasse nada. Por outro lado, muito boa a Lírio Chico Buarque. E dessas mulheres que só dizem sim, melhor ainda se pudesse seguir à risca. E na manhã seguinte não digas nada, se afaste de mim, pois és página virada, descartada do meu folhetim. Nada mais coerente com seus pensamentos, com sua revolta contra o machismo vigente. Mas e seus valores? Não se prestaria jamais a trocar ajudas de amor por um momento de prazer, dizer palavras melosas, banais, sem sentido, que não deveriam lhe incomodar, mas incomodavam. No fundo, era uma boa moça, boa no sentido literal da palavra, e lhe incomodava a falsidade. Melhor não. Difícil esperar. Podia não ser uma boa escolha, pois era mulher e seu corpo tinha um ritmo diferente do seu tempo cronológico. Nada de Cinderela, precisava se decidir. E terminei meu ponto para a gente falar, para mostrar as brigas internas que nós mulheres sofremos quando a gente quando se decide a seguir os instintos, né? Mas isso pelo machismo imperante. Senão, qual o mal em usar um decote, qual o mal em ir a um bar sozinha, qual o mal em botar uma roupa curta? É seu direito, o corpo é seu, não é? Mas não é bem assim que as coisas, não é bem assim que a banda toca, como eles dizem, né? Hoje tem muito preconceito, né, em relação à mulher, tem muito querendo ditar sobre o corpo dela, sobre as ações, como se tá gorda, se tá magra, se o cabelo como é que tá, se deixa o cabelo branco, se não deixa. Enfim, uma série de dilemas. Agora vai pintar de colorido. Agora tá velha para pintar cabelo vermelho. Enfim, se deixa pelo, se não deixa. É muita coisa que diz respeito à É mulher e como ela. muita cobrança. É isso, é como ela se sente bem. E não esse padrão de a julgar, né? Eu adoro me arrumar, gosto de estar bem também, gosto de estar de vários jeitos. Tem um dia que eu tô de moletom, um dia que eu tô de salto alto. E é isso. Eu acho que a gente Claro, vê a liberdade, né? Vê essa liberdade. sim. A liberdade de escolha. Essa a gente tem. Assim, entre aspas, como a gente disse agora mesmo, né? Entre aspas, você tem uma liberdade. Eu sempre digo que liberdade não é saber o que a gente quer, não é fazer o que a gente quer, mas fazer o que a gente deve, né? Então você tem aquelas situações em que você deve agir dessa maneira, deve agir daquela outra maneira. Isso a gente tem esse sensor do que é que deve ser feito e o que não deve ser feito, a gente tem esse sensor, toda mulher tem. Mas essa liberdade incondicional, ela é impossível, ela não existe, né? Ela não existe. Então é isso, vamos ser livres, não é isso? Então, olha, um grande abraço, Maria Delboni, abraço para todo mundo que está conferindo. A gente já está no minuto final, porque realmente está acabando a live e o Instagram tem um que ele vai, ó. Mas Já... foi ótimo conversar com todas vocês. Espero que os nossos seguidores aí tenham apreciado a conversa e que tenham deixado eles aí com vontade de ler os meus livros também. E livros nossos. vou deixar meu telefone. Vou deixar meu telefone. Ele está Maria Delboni no YouTube, Maria Lima Delboni no Instagram. E eu estou lá na página também, se vocês vão achar no telefone, 31 98793 1512, mas está lá nas minhas páginas, Maria Lima Delboni. E a gente está também na página da GEB, né, o Brenda? É só abrir e vai nos encontrar lá também. Muito obrigada, Brenda. Um grande Foi, abraço. muito obrigada.
Um grande abraço, muito obrigada. Obrigada a todos por ter ouvido até agora. Muito obrigada.